Vamos falar então do primeiro item. O primeiro item é o consulta de documentos. Quando um projeto, uma empresa, faz o controle manual dos documentos, para você encontrar um documento, estou querendo consultar um documento para fazer um outro documento qualquer. Você precisa saber de cabeça o código o nome daquele arquivo, né, para você conseguir identificar ele. E aí, muitas vezes, você navega entre as pastas. Se você não está familiarizado, você tem que ficar tentativa e erro, né, clicando numa pasta para ver se ele está lá ou em outra, ou se não, fazendo uma busca lá pelo Windows mesmo, mas aí muitas vezes você erra o nome do arquivo. Então, não é muito prática essa pesquisa, essa localização de documentos quando você faz o controle manual. No eClick, eu vou demonstrar isso quando eu estiver mostrando a ferramenta. Você tem uma ferramenta poderosa de busca, onde, até pelo assunto que você está querendo vinculado àquele documento, você consegue chegar no documento. A gente tem uma busca pelo conteúdo do documento, além dos outros atributos. Então, você consegue combinar o título do documento com o responsável que está elaborando aquele documento, várias outras informações para você chegar no documento. Com isso, você consegue um tempo médio de acesso aos documentos mais rápido. Nessa nossa experiência aqui, nós tivemos uma redução de 15 para 10 segundos, um tempo médio de acesso à documentação, e com isso, a gente extrapolando para a empresa como um todo, a gente chegou numa quantidade de 47.080 consultas de documentos por mês, com essa redução de 5 segundos por documento. Isso dá, no final, uma economia para essa empresa de R$3 mil, só falando da questão de consulta de documentos. Vamos para o segundo ponto? Transferência de atividades. Esse é um assunto interessante. Quando você elabora um documento, existe uma cadeia, né, uma sequência de etapas no ambiente de engenharia até o documento ser liberado para a construção. Você tem a etapa de elaboração do documento, você tem a etapa de verificação daquele documento, você tem a etapa de revisão do que o verificador pegou, você tem uma etapa possivelmente de verificação da qualidade daquele documento, e aí sim, quando todos esses liberam, passam por todas essas etapas desse fluxo, o documento está pronto para ser entregue. No projeto, na empresa que controla manualmente esses documentos, como é que funciona essa transição, né, de uma etapa para outra? Então, vamos supor, eu estou elaborando aqui um desenho de engenharia, na hora que eu terminei esse desenho, ou uma memória de cálculo, eu tenho que comunicar ao verificador que eu terminei aquele documento. Então, ou eu elaboro um e-mail, ou eu levanto da minha cadeira, vou lá na mesa do profissional verificador e aviso a ele, ou eu telefono para ele, de alguma forma eu tenho que me comunicar com ele, né? Com o eClick, não. O eClick ele tem um controle, o fluxo é automatizado dentro do eClick. No momento em que você termina a sua atividade, basta você clicar no botão avançar fluxo e automaticamente aquele documento já sai da minha conta, vai para a conta do próximo, que foi de acordo com o fluxo que foi configurado, e essa pessoa também recebe um e-mail avisando que esse documento agora está na conta dele, que tem uma atividade lá para ele fazer em relação a esse documento. Com isso, a gente consegue reduzir bastante a questão do trâmite, né, da transferência de atividades no processo de elaboração de documentos. Considerando que essa empresa tem uma produtividade em torno de 600 documentos mês, e que a gente conseguiu, né, uma redução de 55 segundos por transferência de atividades, isso resulta, no final, uma economia de 73 horas, 73,73 horas, que dá uma redução também de R$3 mil por mês. Um próximo item é o que a gente chama de guia de remessa de documentos. Dentro do ambiente de engenharia, é muito comum você criar um protocolo de entrega. Quando você termina um conjunto de documentos, você precisa enviar ele para alguém, você cria esse protocolo, que é chamado guia de remessa de documentos. Normalmente, existe uma área dentro da empresa de engenharia que é responsável por essas remessas. Essa área, ela cria uma guia, botando numa planilha em Excel todos os documentos que estão sendo enviados, as características desses documentos, o título dele, a revisão, o propósito que ele está enviando aquele documento, prepara um e-mail, anexa essa guia, anexa os e-mails que estão sendo enviados e manda para os destinatários.
O eClick ele tem uma ferramenta que faz esse envio, essa remessa de forma automática. Gera GRD de forma automática, gera o e-mail, já anexa GRD no e-mail e bota um link no corpo do e-mail para que quando a pessoa clique, baixe esses documentos. Com isso, a gente conseguiu reduzir de 20 minutos para 5 minutos um tempo médio de emissão de documentos. Considerando que essa empresa tem, em média, 120 emissões por mês, a gente consegue uma redução de 30 horas com uma economia de R$1.000 por mês nesse item. O próximo item, que é um dos meus favoritos, é a questão da elaboração de relatórios. Na empresa que faz o controle manual de documentos, a elaboração de relatórios também é manual. Você tem profissionais que gastam horas durante os dias, as semanas, preparando relatórios gerenciais, técnicos e de qualidade da documentação dos projetos. Esses relatórios, então, são feitos a partir de buscas, entrevistas, conversas com os profissionais. Muitas vezes você tem que ir lá e conversar com todo mundo envolvido naquele projeto para você entender como é que está o status de cada documento. Então, isso demanda tempo. Isso demanda um tempo razoável se o controle estiver sendo feito de forma manual. Com o eClick, uma vez que os documentos estão todos dentro do eClick, e o eClick controla o fluxo e o status atual de cada documento, monitorando com quem está o documento, qual o prazo que aquela pessoa tem para executar aquela atividade, os relatórios saem de forma automática. Basta clicar no botão, o eClick apresenta e ainda você pode exportar para o Excel. Então, com isso, considerando que existe uma média aí de 120 relatórios mês nessa empresa, são vários projetos em paralelo, se eu não me engano, na época essa empresa estava com 15 projetos em paralelo. Cada projeto desse você precisa fazer um relatório de qualidade, um relatório de gerencial por semana. Então, chega-se aí essa quantidade de 120 relatórios por mês. Com essa economia de 2 horas por relatório, você então tem 240 horas, sendo que são horas de profissionais com valor de hora alto. A gente está falando aí de gerentes, coordenadores, especialistas de planejamento, que gastam suas horas preparando relatórios onde eles não precisariam estar gastando horas preparando o relatório. Com isso, a gente tem uma economia significativa de R$14.000 por mês com esse benefício do eClick. O próximo benefício, que também é bastante interessante, é a questão